Bom, mais uma vez boa noite, agora sim começando esta live. Desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, o primeiro livro que eu escrevi, e eu tenho a alegria de poder estar compartilhando com vocês esse sonho que Deus me permitiu sonhar. E já que eu comecei falando sobre sonho, eu acho que eu gostaria... Eu passei muito tempo ensaiando o que eu ia falar com vocês. E mesmo passando muito tempo e pensando o que falar, eu tô tão empolgado e tão emocionado que tudo que eu programei eu não sei se eu vou conseguir falar. Então eu vou meio que no improviso aqui, tá? Eu conto com a compreensão de vocês. Mas eu tô entre amigos nessa noite, então eu posso ficar à vontade, tenho certeza. Você está aqui, eu sei que você está aqui porque você tem um carinho muito grande pela minha vida e eu sou grato a Deus por você fazer parte da minha vida, da minha história. Saiba que tem um pedacinho seu neste livro, você que faz parte da minha história, da história da minha vida. E eu queria começar então esse tempo justamente falando sobre agradecimento. Se você puder, durante a nossa jornada aqui, escreva no chat a hashtag Desperte, e depois que você for comentar também, se for encaminhar para alguém, marque com a hashtag Desperte, por favor, tá bom? Eu queria começar esse tempo hoje sobre agradecimentos, porque eu só consegui chegar a este sonho, esse sonho só foi possível porque muitas pessoas estiveram envolvidas nesse projeto. Então, o livro fala um pouquinho disso, eu vou comentar para vocês um pouco mais para frente, mas de início eu queria começar agradecendo cada palavra de incentivo que eu recebi, cada palavra de encorajamento. Eu quero agradecer por aqueles que sonharam esse sonho junto comigo. E por falar em sonho, tem uma frase que eu gosto muito, uma frase de Walt Disney, que ela fala um pouco desse momento que eu estou vivendo e o que me ajudou a construir nesse projeto e escrever esse livro. A frase diz o seguinte, frase de Walt Disney: você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas você precisará de pessoas para tornar o seu sonho em realidade. Você pode sonhar, projetar, criar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas sem pessoas que te ajudam, que te apoiem, que dizem para você: o seu sonho também é meu sonho, nenhum sonho vira realidade. Eu tenho vivido essa realidade nos últimos anos, aprendido que sonhos existem para sonharmos juntos. E há um grande poder de conclusão, de execução, de construção de sonhos, quando o sonho não é de um sonhador, quando o sonho passa a ser de muitas pessoas. E o livro que eu escrevi, ele é uma prova viva, para mim é palpável esta frase de que a gente pode sonhar, ter várias ideias, muitos projetos, mas sem pessoas que sonhem os nossos sonhos junto conosco, dificilmente alguns sonhos se tornarão realidade. Então, se você for levar algo para a sua vida nesta noite, através dessa live, uma das coisas que eu queria que ficasse para você é essa: sonhe, ouse sonhar, mas lembre-se de envolver pessoas nos seus sonhos, não fazendo de pessoas matéria-prima para a construção de seus sonhos. Não, envolva pessoas no seu sonho, deixe que pessoas sonhem com vocês. Tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que te apoia, tem muita gente que quer seu bem. E essas pessoas é que você tem que trazer para perto, que você tem que juntar para sonhar os seus sonhos. E então o sonho se torna possível, palpável, quando você percebe que o seu sonho já não é mais só o seu sonho, que o seu sonho é o sonho de outras pessoas que você contagiou. Como eu falei para você, eu não preparei muitas coisas, então eu vou fazer algumas citações sem dar o crédito para o autor, porque eu não lembro, mas algum tempo atrás eu vi uma frase, não me recordo de quem que é, mas diz assim, a frase diz mais ou menos assim:
Se você deseja ir para o alto mar, não chame profissionais que saibam construir grandes navios, mas chame pessoas que anseiem ir ao mar. É importante que nós possamos, ao sonhar, trazer pessoas que venham para somar e sonhar o nosso sonho junto conosco. Então, #desperte, envolva pessoas nos seus sonhos e possivelmente os sonhos que Deus colocou no seu coração também colocará no coração de outras pessoas, e em pouco tempo você verá sonhos virando realidade quando tiverem muitas pessoas, algumas pessoas que querem seu bem sonhando junto com você. Outra coisa que eu queria que ficasse para você, quando você compartilhar com alguém amanhã, olha, assiste essa live, que você precisa assistir essa live, a pessoa vai perguntar por quê? Por esse motivo que eu vou falar agora. Eu não sou escritor. Se você pegar meu livro, se você comprar meu livro, eu espero que você compre este livro. No final da live eu vou disponibilizar o link para a compra do livro. Quando você pegar meu livro, você vai perceber que você não está lendo um livro de um escritor. Quando eu estava escrevendo cada uma das palavras deste livro, eu tentava imaginar que os leitores estavam diante de mim. Então, tudo que eu escrevi, eu tentei escrever na base de um diálogo, como se eu estivesse conversando com alguém. Eu não sou escritor e eu nunca nem tive a pretensão de escrever. Nunca passou pela minha cabeça. Se você conversasse comigo isso talvez 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria hoje aqui fazendo uma live de lançamento de um livro. Eu me recordo de uma história, em 2012, eu pastoreava uma igreja aliança na cidade de Itatiba, e tinha uma mulher lá na igreja chamada Heloísa. Ela viu uma foto minha, eu estava participando de uma conferência, e eu tirei uma foto com um preletor que eu admiro muito. E aí quando eu encontrei com a Elo no domingo na igreja, eu não lembro se a gente foi jantar na casa dela, mas ela disse que quando ela me viu naquela foto com aquele preletor, ela disse que me via escrevendo muitos livros. Isso em 2012. E obviamente eu agradeci pelo encorajamento, pelo incentivo, mas jamais passou pela minha cabeça escrever livro. Então você vai perceber ao ler esse livro que você não está lendo o livro de um escritor. E aliás, foi uma grande luta escrever esse livro, porque eu ficava pensando assim, será que eu tenho algo para compartilhar com alguém? Será que eu tenho algo de relevante, algo que acrescente na vida de alguma pessoa? Então, eu não sei se você alguma vez na sua vida se deparou com um desafio desse tamanho. Se você alguma vez na sua vida se deparou com um desafio para o qual você não se sentia apto, habilitado, capaz. Bom, se você em algum momento da sua vida passou por isso, você está na live certa. Porque você está na live de alguém que não tinha condições alguma e ainda hoje não tem condições de escrever um livro. Se você se sente incapaz diante de demandas que são superiores às suas competências, você está na live certa. Porque eu estou aqui para provar para você que é possível, mesmo não sendo capaz de fazer alguma coisa, quando você coloca sua confiança e esperança em Deus e deixa que Deus inspire sua vida, isso se torna realidade. Eu tenho aprendido isso ao escrever esse livro, que quando nós falamos eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, nós estamos olhando para baixo. Nós estamos olhando para nossas capacidades, competências e a somatória disso a gente fala, não posso, mas quando você olha para baixo, você não tem muita perspectiva mesmo. Agora é diferente quando você fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho os recursos necessários, mas Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser através da minha vida. Quando você está olhando para você está olhando para baixo, não posso, não consigo, não sei. Agora quando você olha para cima e fala, Deus, não posso, não sei, não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, você tira os olhos das suas competências, daquilo que você é capaz de fazer, ou até mesmo dos seus complexos de inferioridade, suas dificuldades, limitações e privações, e passa a confiar naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. O que Deus pode fazer através da vida daquele que não podia fazer nada. Então, este livro, você vai pegar esse livro na mão quando você o adquirir, se assim você o adquirir e comprar, e eu espero que
além daquilo que você lê e falar ao seu coração essa leitura, eu espero que isso também se torne para você uma forma palpável de você acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida que você não é capaz de fazer, com recursos que você não tem, de uma forma que você não tem competência para fazer, mas Deus pode. Deus pode usar a sua vida, Deus pode te capacitar, Deus pode abrir portas, Deus pode trazer pessoas para sonhar seus sonhos juntos com você. É possível quando você coloca toda a sua esperança, toda a sua dependência em Jesus. E Jesus ele merece de fato toda a nossa confiança. Quando a gente olha para a cruz e vê tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos confiar em Jesus que Ele nos ajudará com qualquer outra situação da nossa vida. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade eram os nossos pecados. A Bíblia diz que nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E Jesus vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E sabe o que eu fico pensando? Se aquele que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados teve tamanho gesto de amor por nós, o que serão as outras coisas da nossa vida? Todas as outras coisas, imagino que são bem menores do que a dívida que nós tínhamos, o abismo que nos separava de Deus e que Jesus trouxe solução graças à sua morte e ressurreição. Então, a hora que você pegar o livro na mão, pergunte antes de abrir, antes de você tirar do plastiquinho, ele vai vir num plastiquinho bem bonitinho. Antes de tirar do plastiquinho, você fala assim: Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Aliás, antes pergunte: Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Porque tudo que Deus vai fazer através da sua vida começa com aquilo que Ele faz na sua vida. E depois Ele vai fazer através da sua vida. Aí você vai pegar o livro e vai começar a ler, mas antes de começar a ler, eu queria que você soubesse um pouquinho como é que surgiu essa história de livro. Da onde que o Wilson tirou essa ideia maluca de escrever um livro? Eu comecei falando isso para vocês, né? Que pelo menos para mim tem funcionado isso ao longo, talvez, dos meus últimos 15 anos, que ninguém sonha sozinho. Sonhos só se tornam realidade quando você tem outros sonhadores que se juntam a você e olham para o seu sonho e compram esse sonho e dizem: esse sonho também é meu. Esse livro é a somatória de muitos sonhadores. Muitas pessoas sonharam esse livro junto comigo. Deixa eu te contar mais efetivamente como é que começou essa história. Eu acho que o ano era 2017. Eu tinha realizado na igreja que sou pastor, a Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, em São José dos Campos, eu tinha realizado uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. E uma das pessoas que tem sido preparada para o ministério pastoral, um dos meus discípulos, o Lucas, ele sabe, aliás, meus discípulos, aqueles a quem eu tenho encorajado para o pastorado, eles sabem que eu tenho como metodologia de preparação para a pregação, de escrever aquilo que eu imagino que eu vou falar. Então, todas as minhas pregações eu gasto muito tempo porque eu digito, eu escrevo o texto todo do que eu imagino que eu vou falar. E isso dá, 10, 12 páginas. E o Lucas, sabendo dessa minha prática de preparação de pregação, ele seguia um raciocínio lógico. Ele falou assim: Wilson, por que você não transforma essa série de mensagens dos 10 mandamentos em um livro? E o raciocínio dele foi: bom, se você escreve cada uma de suas mensagens, você pregou 10 mensagens, você já teria 10 capítulos e quase 10 páginas por capítulo, é um livro. O Lucas seguiu esse raciocínio lógico e obviamente que eu me senti desafiado pelas palavras dele, mas o que me desafiou naquele ano, 2017, que eu conto como se fosse o nascimento dessa história, não foi tanto o desafio lógico do Lucas, mas sim o desafio, como é que eu posso dizer, talvez desafio missional. Porque além do raciocínio lógico do Lucas, de falar, bom, 10 pregações, 10 capítulos, 100 páginas, ele falou outra coisa que me marcou muito. Isso foi o início dessa trajetória. Ele falou assim: Wilson, eu percebi o quanto que a nossa igreja foi impactada com essa série de mensagens. Então, seria muito bom que outras pessoas também pudessem ter acesso àquilo que falou tanto ao coração da nossa igreja. Quando o Lucas me falou isso no ano 2017, eu fiquei com aquelas palavras no meu coração
e pensando, naquele dia eu assumi o compromisso e entendi que Deus estava me pedindo para escrever um livro. Então, já não tinha mais para onde correr. Em 2017 eu me conscientizei que precisava escrever. E isso se somou também com um encorajamento do Abisaí, que é o presidente da nossa denominação. Eu acho que pela mesma época, entre 17 e 18, ele também falou que seria muito interessante se nós tivéssemos pastores da aliança que escrevessem. E eu comprei aquele desafio. Falei, bom, tá bom, então eu tenho que escrever. Agora, a pergunta é, o que escrever? Por onde começar? E eu fiquei com aquilo no meu coração durante todos aqueles anos. Eu não me lembro exatamente, então esse é o primeiro episódio, o pontapé inicial desse sonho. O segundo momento que eu posso alistar como construção desse sonho, como esse livro surgiu, foi um café que aconteceu aqui na minha casa. Nós temos uma amiga, a Dani, que foi minha professora de inglês. Se eu não estiver enganado, eu acho que ou eu ia entregar alguns livros para ela, que ela me pediu recomendação e eu comprei, ou ela ia me dar um livro de presente. Era uma coisa assim. E aí nós marcamos um café aqui em casa e ela vem tomar café comigo, com a Gisele. E aí a conversa tomou vários rumos, mas em dado momento da conversa, a Dani falou assim, Wilson, você já pensou em escrever um livro? Eu sei que você gosta de ler e acredito que você ensina muitas coisas, seria interessante você transformar isso em livro. E aqui vai a terceira dica do dia. Se duas pessoas que não se conhecem, nunca tiveram contato, falarem a mesma coisa para você, fique mais atento, seja sensível, porque talvez tenha um pouco de Deus nessa história. Eu achei curioso da Dani falar isso, porque em 2017 o Lucas tinha incendiado meu coração com esse encorajamento de levar a outras pessoas aquilo que estava falando ao coração da nossa igreja. Aí no começo de 2018, ou era final de 18 ou começo de 19, a Dani fala isso, que eu deveria escrever porque eu tenho muito para compartilhar de tudo que eu ensino. E aí então eu vi que não tinha para onde correr, que eu ia acabar escrevendo um livro, mas ainda ficava essa preocupação, né? Será que realmente eu tenho algo para contribuir? O que escrever? E aí eu acho que o último episódio dessa história, para que o livro se tornasse uma realidade, foi quando um dos nossos presbíteros, o Marcos, ele me chamou para tomar café. E a gente saiu, foi tomar um café um sábado pela manhã. Nós tínhamos que tratar um assunto, ele tinha algumas perguntas para me fazer sobre algumas coisas da nossa igreja, alguns posicionamentos, o que eu pensava, que direção que eu estava pensando em caminhar, mas a conversa tomou outro rumo. O que era para tratar de assunto da nossa igreja acabou sendo uma conversa de coração para coração, onde nós nos encorajamos e nos desafiamos a uma vida mais profunda com Deus. Eu me lembro que nessa conversa o Marcos falou, Wilson, como é que está a sua vida de oração? E ele queria saber se eu estava caminhando firme com Jesus e se eu estava me dedicando às disciplinas espirituais. E naquele dia, não sei se o Marcos teve consciência disso, mas aquele encontro, ele resultou... eu saí daquele café com mais fome, mais sede de Deus. E aí então eu tive essa direção e entendimento que esse era o caminho que eu deveria tomar. Eu deveria escrever sobre uma vida mais profunda com Deus, uma vida de entrega, de rendição a Deus. E aí então, tendo o tema já do que deveria escrever, fiquei esperando até o momento certo disso acontecer. E aí então, finalizando essa história, e aí então o que deu origem ao livro, no mês de junho de 2019, na nossa igreja, nós realizamos uma série de mensagens chamada Desperte. E essa série de mensagens ela foi inspirada numa campanha que nosso departamento de missões realizou. E o slogan da campanha era esse aqui, eu quero ler para vocês e também está no livro. Como centro dessa campanha, o departamento de missões da Aliança afirma que Jesus quer nos despertar para o que significa viver em seu reino agora, para que este reino venha em plenitude quando ele retornar.
ao nos unirmos a Deus em seu plano para fornecer acesso ao Evangelho a todos os povos, nos comprometemos a apressar o retorno do Rei. Quando eu li essa frase, ela me deixou muito inquietante. Jesus quer nos despertar para o que significa viver em seu reino agora. Quando eu li essa frase como campanha do Departamento de Missões da Aliança, duas perguntas vieram ao meu coração. A primeira delas: será que eu tenho vivido como alguém que foi despertado por Jesus para viver a missão dele, viver aquilo que ele deseja e planejou para a minha vida? Como é que você responderia essa pergunta? Você se considera alguém que foi despertado por Jesus? E a segunda pergunta que surge dessa reflexão é a seguinte: Jesus quer nos despertar para o que significa viver em seu reino agora. O que significa viver no reino e viver o reino de Deus agora? Geralmente quando a gente fala sobre reino de Deus, algumas pessoas têm uma compreensão tão distante, como se o reino de Deus fosse aquele reino apenas celestial, que um dia vai vir, onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza. De fato, sim, isso é o reino de Deus, é o reino que está por vir, mas o reino de Deus que virá já é. Desculpa a forma de colocar isso, em português não fica tão bom assim, né? Mas o reino que virá, ele já é presente, ele já está presente nos nossos dias. É o reino de amanhã, o reino vindouro, o reino eterno, ele já é um reino presente. Nós já podemos viver sob sua influência, sob seus valores hoje mesmo. Então, a soma de tudo isso resultou uma série de mensagens, de pregações no ano 2019, que inclusive está no nosso canal do YouTube, você pode assistir se você quiser. Vai ter a foto, a série teve essa foto e serviu de base para o livro. Então, tudo que eu fiz foi aquela inspiração que o Lucas me trouxe em 2017. Eu transformei uma série de mensagens em um livro, na expectativa de que todo aquele que ler esse livro seja realmente despertado para o que significa pertencer a Jesus e se engajar com a missão de Jesus. Então, o livro que você vai receber, você só vai recebê-lo porque antes ele aconteceu na igreja que eu pastoreio. E eu também gostaria de destacar isso, a importância da igreja nesse processo. Não existe pastor sem rebanho. E eu agradeço a Deus de todo o meu coração pela igreja que Ele tem me dado o privilégio de ser pastor auxiliar. É uma prática minha, eu tenho dito que na Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, eu sou pastor auxiliar porque o pastor titular da igreja é Jesus. E eu dedico esse livro à Igreja Aliança. Você vai ver na primeira página, dedicado à Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, igreja que Deus tem usado para moldar meu coração, igreja que Deus tem usado para moldar meu ministério pastoral e me desafiar a viver como um discípulo de Cristo em missão no mundo. Só foi possível escrever um livro, só foi possível registrar essas palavras em um livro, porque antes elas foram ditas à nossa igreja. Antes desse livro surgiu a voz do Espírito Santo ao coração da Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, que nos deu esse alerta, essa chamada, essa convocação para vivermos em missão todos os dias da nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria que você pudesse levar isso dessa live nesta noite. O texto que é a base do tema do livro Desperte não é criação minha, eu não sou tão criativo assim. Eu costumo dizer que no meu processo de construção de mensagens, 90% é transpiração e apenas 10% é inspiração pessoal. E a minha expectativa quando eu me dirijo para pregar a palavra é que quando eu começar a pregação já não haja mais nada meu e tudo que seja ouvido seja a voz do Espírito Santo através de mim. Então, o tema do livro Desperte, ele
ele tem uma base, um texto bíblico sobre o qual eu fundamentei, que é o texto de 2 Timóteo, e eu quero ler esse texto para você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz essas palavras para um jovem discípulo chamado Timóteo, e ele diz para Timóteo: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Recentemente, eu até cito isso no livro também, eu participei de uma conferência para pastores e plantadores de igreja, ministrado pelo pastor Ricardo Agreste, e ao citar este livro, esse texto de Timóteo, o pastor Ricardo Agreste nos lembrou que Timóteo estava pastoreando possivelmente uma igreja na cidade grega de Éfeso. E você pode imaginar como é que era a Grécia no primeiro século, no que diz respeito às Olimpíadas. A gente até vai ter uma Olimpíada recentemente. Existe uma tradição que nós mantemos nas Olimpíadas que elas são bem antigas, que é a ideia da tocha acesa passando por todas as cidades. No primeiro século, na Grécia, quando os Jogos Olímpicos iam acontecer, se acendia uma tocha e essa tocha ia sendo conduzida de cidade após cidade para anunciar o início dos Jogos Olímpicos. Então, quando eu leio esse texto, quando eu penso em Paulo, que está escrevendo essa carta, a carta de 2 Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo, é o último livro que ele escreveu, porque depois que Paulo escreve essas palavras para Timóteo, ele é morto. Então eu estou imaginando um homem no final de sua vida se despedindo de um jovem discípulo e dirigindo a ele suas últimas palavras. E dentre tantas coisas que Paulo fala para Timóteo como últimas palavras, como palavras de despedida, ele fala isso: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Eu não tenho como desassociar, eu não consigo desassociar essas palavras de Paulo com essa cena dos Jogos Olímpicos e de um corredor conduzindo a tocha acesa de cidade em cidade, anunciando a chegada dos Jogos Olímpicos. E fazendo essa analogia com esse texto, me parece que manter viva a chama do dom de Deus, eu acho uma boa analogia, fazer uma boa analogia com este corredor dos Jogos Olímpicos, porque da mesma maneira que um corredor carregava a tocha acesa para anunciar a chegada dos Jogos Olímpicos, nós também, nós que rendemos nossa vida para Jesus, nós que recebemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós que acreditamos que Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados, existe uma chama dentro de nós que nós precisamos manter acesa e conduzir em nosso viver, e as pessoas que olharem para nós e verem essa chama, identificar que o reino de Deus chegou. As pessoas que nos conhecem, que conhecem cada discípulo de Jesus, precisam ter essa convicção, essa compreensão de que se elas se arrependerem de seus pecados e entregarem sua vida para Jesus, Jesus vai aceitá-las, vai recebê-las, vai perdoá-las e vai lhes conceder a esperança de vida eterna. Então, assim como um corredor corria com a tocha acesa anunciando a chegada do reino, manter viva a chama do dom de Deus em nós me traz essa lembrança de ter um sinal de que o reino de Deus chegou. E isso é para mim inquietante de pensar quantas pessoas que me conhecem chegam à conclusão de que o reino de Deus é presente neste mundo, nesta terra, ainda mais nesse tempo tão caótico que a gente está vivendo. Quantas pessoas precisam saber que o reino de Deus já chegou, já está presente e está de portas abertas para qualquer pessoa. O reino de Deus não é para algumas pessoas, é para todos os que entregarem suas vidas para Jesus.
Esse é o motivo pelo qual nós precisamos manter a chama do dom de Deus acesa em nós, para que outros saibam o quanto Jesus os ama e o quanto eles são importantes para Deus. Essa é a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em manter viva a chama do dom de Deus que está em nós, como um sinal, como a chegada de um reino. E mais, ainda dentro desta analogia de Jogos Olímpicos, eu fico pensando nessa ideia de manter a chama do dom de Deus acesa e lembrando de que a tocha dos Jogos Olímpicos ela era passada de corredor para corredor, de cidade em cidade. Não era a mesma pessoa que conduzia a tocha, ela era passada em cada cidade, um corredor levava, nos nossos dias hoje é assim, né? E eu penso na nossa fé também como um legado que nós estamos levando e transmitindo para as próximas gerações. Eu tenho falado isso com frequência na nossa igreja, na Igreja Aliança Vista Verde. Qual é o legado de fé que nós estamos deixando para a próxima geração? Daqui 10 anos, quando as próximas gerações olharem para trás e olharem para a igreja que passou pela pandemia, que tipo de fé as próximas gerações terão? Qual é a fé que nós estamos transmitindo hoje para as próximas gerações, para que elas possam se agarrar, se apegar e falar: por esta fé vale a pena viver, por esta fé vale a pena acreditar que o amanhã pode ser melhor. Então, mantenha viva a chama do dom de Deus não é apenas uma questão de sinalizar, mas também de um legado a ser transmitido. E a gente não pode perder isso de vista, ainda dentro dessa analogia de corrida, porque de nada adianta correr com a tocha acesa e quando olhar para trás perceber que chegou sozinho. Porque a vida cristã ela não é uma prova de corrida de quem chega primeiro, que vence o mais forte, o mais capaz, o mais habilitado. A maratona cristã me parece mais uma caminhada. Me parece uma caminhada onde a questão não é quem chega primeiro, a questão é chegar. E não apenas chegar, mas chegar junto. Chegar com pessoas com quem nós compartilhamos quem Jesus é para nós, aquilo que Jesus fez por nós. Eu te convido, te encorajo a pensar sobre a fé que você tem vivido hoje. E se você olhar para a sua fé, você identifica uma tocha acesa, vibrante, incandescente? Ou será que a sua fé é apenas brasas de uma fogueira que um dia foi muito incandescente, mas agora se resume a poucas brasas? Você não está nessa live por um acaso, você não chegou aqui apenas porque, assim acredito, gosta muito de mim e teve um interesse em saber do que ia se tratar. Mais do que isso, Deus trouxe você até aqui. Antes dessa live acontecer, muitas pessoas estavam orando e eu mesmo estava orando por isso, para que aqueles que aqui chegassem por um convite do Espírito Santo, para saberem que são especiais para Deus e que Deus quer fazer algo extraordinário em suas vidas. Como é que é a fé que você tem vivido hoje? Deixa eu te contar algo maravilhoso. Jesus quer que você viva o reino aqui e agora. E Ele está de braços abertos para você, seja para que você se entregue a Ele pela primeira vez e Ele venha acender esta chama de fé e esperança em seu coração, ou seja, para que você se renda a Ele mais uma vez. Porque nunca é demais se entregar a Jesus e se render a Ele e falar: Senhor, vem mais uma vez me renovar, vem mais uma vez me restaurar, vem fazer mais uma vez, Senhor, essa chama brilhar, Senhor, para que outras pessoas possam te conhecer e para que esse seja o legado que eu tenha a transmitir para as próximas gerações. Isso é um pouquinho do que você vai encontrar no livro Desperte. Eu queria deixar com você, a live não terminou, ainda preciso passar para você o link, como que você pode adquirir o livro, mas eu queria fechar só essa parte
com as palavras do pastor Ricardo Agreste, que fez o prefácio do livro. Ele diz: manter viva a chama tem a ver com perseverança ao longo da jornada cristã. Não basta iniciarmos bem a caminhada. Seremos conhecidos na história pela forma como finalizamos nossa jornada. Por isso, precisamos renovar constantemente nossas forças através da palavra que vem do Senhor e do poder do seu Santo Espírito que habita em nós. Somente esta renovação pode nos conduzir a uma vida de obediência à voz que vem de Deus e de plena confiança na sua fidelidade para com as nossas vidas. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Ou talvez a sua oração nessa noite seja: Senhor, acende essa chama em mim, a chama que me faz acreditar que na cruz Jesus morreu pelos meus pecados e graças a esse perdão concedido a mim, hoje eu posso ter esperança de vida eterna. Eu queria finalizar esse nosso tempo te convidando, na verdade, eu me senti, eu acho que eu posso dizer assim, inspirado a dar uma sequência nessas lives do livro Desperte. Então, nas próximas 7 semanas, nas próximas 7 quartas-feiras, às 8h25, eu vou estar aqui conectado para compartilhar um pouco com você da história de 7 igrejas que a Bíblia nos mostra que precisavam de um avivamento. No primeiro século, Jesus mandou que fossem escritas 7 cartas para 7 igrejas, e essas igrejas precisavam desesperadamente de um avivamento, precisavam desesperadamente serem despertadas por Deus. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da história dessas 7 igrejas, para quem Jesus também disse, de uma certa forma, desperte, eu vou estar realizando 7 lives nas próximas 7 semanas, e eu convido você a se juntar a mim. Nas lives eu vou citar alguma coisa do livro, se você já tiver o livro a gente pode até compartilhar alguma coisa da leitura que agrega com o tema da reflexão. Então, reserve, se assim você quiser, as próximas 7 quartas-feiras, às 8h25. E eu peço sua oração também de que esse tempo, essas 7 semanas, seja um tempo de avivamento, um tempo de Deus renovar nossa vida, renovar nossa fé, nossa esperança, de Deus vir fazer essa chama do dom de Deus vibrante dentro de nós, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus e o amor dele e tudo que ele é para nós. No final dessa live, ela vai ficar salva no meu feed de notícias, e aí eu vou colocar na descrição dela o link da compra do livro, se assim você quiser comprar. O livro vai ser vendido pelo Mercado Livre, então eu não sei hoje como é que está a venda do livro. Eu sei que na semana passada, quando eu comecei a preparar a venda, acima de 4 unidades o frete era gratuito. Então você vai entrar lá no link, você vai poder ver, e eu queria reforçar isso. Todo o valor arrecadado com a venda dos livros será revertido para os projetos de missões, plantação de igreja e formação de novos pastores da Aliança. Nós produzimos esse livro e eu senti Deus me pedindo esse livro como o primeiro fruto do meu trabalho. Então eu entreguei a Deus esse livro, e tudo aquilo que a gente vier arrecadar vai ser destinado para esses projetos da Aliança. Missões, plantação de igreja e também formação de novos pastores. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. De coração eu agradeço pela presença de todos vocês. Acho que tão bom quanto escrever um livro é poder compartilhar esse livro com pessoas tão queridas, pessoas que eu sei que têm um carinho especial pela minha vida, que oraram por mim. E como eu falei no começo, esse livro só vai chegar nas suas mãos porque antes esteve na sua boca em oração diante do Pai. Obrigado por cada palavra de incentivo, obrigado por cada palavra de encorajamento, obrigado por tudo aquilo que vocês representam para mim e como vocês foram instrumentos de Deus para a construção daquilo que Ele está fazendo na minha vida e na minha história, tá bom? Por favor, encaminhe essa live para alguém com a hashtag Desperte, compre o livro
Me fala o que você achou depois, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o livro. Já estamos na produção de um outro livro já, mas esse eu vou deixar para uma live para o final do ano, mas já estamos produzindo um segundo livro. E se você tiver um pouco mais de interesse em saber sobre esse tema de avivamento e como que Jesus deu uma ordem de desperte para 7 igrejas no primeiro século, eu te convido para estar com a gente na próxima quarta-feira, 8h25, tá bom? Desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Um abraço com muita saudade de você, que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.